Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do I7. Eu sou a professora Welma Carneiro, sou bióloga e atuo na área da genética e evolução. Meu nome é Cristiane, eu sou discente do curso de Química e Biologia. Eu sou natural do município de Urucurituba e hoje eu vou estar aqui auxiliando no experimento sobre extração de DNA. Me chamo Jéssica Maciel, eu sou do município de Urucurituba, eu sou estudante de licenciatura em Química e Biologia. Estou aqui para contribuir para o experimento da extração do DNA. Meu nome é Naira, eu sou técnica de laboratório e eu estou aqui nesse momento para participar juntamente com a professora Welma, apresentando o laboratório de biologia molecular. Meu nome é Fabiana de Souza, eu estou aqui para auxiliar a professora na apresentação e a extração do DNA. Hoje, com o auxílio das minhas discentes do curso de licenciatura em Ciências, Química e Biologia, nós vamos apresentar o laboratório de Biologia Molecular, um dos laboratórios didáticos que compõem o nosso campus. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira apresentação. Aqui nós vamos apresentar técnicas básicas de extração de DNA, que é, assim como o nome do Laboratório de Biologia Molecular, uma das biomoléculas mais importantes do nosso organismo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, certo? O DNA é um ácido desoxirribonucleico e junto com o RNA, o ácido ribonucleico, eles compõem as biomoléculas chamadas então de ácidos nucleicos. Essas biomoléculas têm uma grande importância no nosso organismo, porque elas armazenam o nosso material genético. Todas as nossas características morfológicas estão codificadas nessa molécula. Vocês já tiveram uma curiosidade de saber como é que a gente consegue estudá-la? Então hoje eu vou mostrar para vocês, junto com as alunas do curso, algumas das técnicas utilizadas para estudar essa molécula tão importante. O DNA está localizado no núcleo das células em forma de cromossomos. O DNA, como vocês sabem, é uma molécula em dupla hélice formada por nucleotídeos. Essas unidades são compostas por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupamento fosfato. O núcleo das células, aonde está localizado o DNA, pode ser visto no microscópio ou mesmo nos livros de vocês, com certeza já visualizaram uma célula e o seu núcleo. Mas como é que a gente consegue tirar o DNA de dentro do núcleo? Aqui nós vamos realizar pequenas simulações para que vocês possam compreender como essas técnicas são realizadas e com elas nós podemos conhecer sobre a nossa identidade genética, testes de paternidade, testes de diagnóstico de Covid, são realizados a partir dessas técnicas que nós vamos demonstrar aqui para vocês. Então vamos lá? O DNA pode ser extraído de células de qualquer tecido animal e vegetal, como por exemplo sangue, cabelo, mucosa nasal. Mas tem um experimento didático que ilustra muito bem esse processo. Vamos extrair o DNA das células da banana usando materiais de baixo custo. No quadro estão listados os materiais necessários para essa técnica. Vejam que para estudar o DNA é necessário relacionar conceitos de química e biologia. Os detergentes são normalmente empregados para dissolver gorduras e lipídios. Como a membrana celular tem em sua composição química uma grande quantidade de lipídios, sob a ação do detergente, esses se tornam solúveis e são extraídos junto com as proteínas, que também fazem parte das membranas. O sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio, fornece íons que são necessários para a fase da precipitação do DNA.
O DNA extraído das células da banana encontra-se na fase aquosa da mistura, ou seja, dissolvido na água. Na presença de álcool e de concentrações relativamente altas de NaCl, o DNA sai da solução e, isto é, ele é precipitado. O precipitado aparece na superfície da solução. Assim sendo, o que você vê após a precipitação é um emaranhado formado por milhares de moléculas de DNA. É possível utilizar um corante básico como o azul de metileno, que tem afinidade pela molécula ácida do DNA para que ela seja corada e melhor visualizada. Mas como podemos analisar o DNA extraído? Vejamos agora uma simulação da técnica de PCR. A reação em cadeia da polimerase é uma técnica que vai selecionar uma pequena alíquota do DNA para ser amplificado inúmeras vezes. Nós vamos precisar dos primers, que são os iniciadores, o DNTP, composto pelos nucleotídeos AGTC separados, o magnésio, que é um ativador enzimático, o tampão da enzima e a enzima TAC polimerase. Esses reagentes serão todos adicionados ao sistema de PCR para serem então colocados pequenas alíquotas no microtubo da PCR. É uma alíquota muito pequena, vocês vejam que nós estamos falando de microlitros, é 1 ml dividido por 1000. A máquina de PCR, então o que ela vai executar? Ela é um termociclador. As amostras serão submetidas a diferentes gradientes de temperatura para que a replicação desse gene de interesse ocorra. Nessa animação é possível entender como a máquina de PCR funciona. O DNA de fita dupla se separa quando a temperatura aumenta, se desnatura. À medida que a temperatura diminui, pequenas sequências iniciais, chamadas então de primers, esses fragmentos brilhantes, se associam ao DNA para indicar o início e o fim dos fragmentos a serem amplificados. Uma vez que os primers foram anelados a essas fitas, a TAC polimerase, em azul, copia esse fragmento. A temperatura volta a aumentar, as fitas novamente se separam, ocorre o anelamento dos primers e o DNA é copiado novamente. Esse ciclo se repete muitas vezes. Em uma reação típica de PCR, há 30 ciclos que podem criar 1 bilhão de cópias de fragmentos a partir de uma molécula de DNA genômico. A visualização do material genético é feita em gel de agarose pela técnica da eletroforese. Aqui temos um gel, uma matriz gelificada, parece mesmo uma gelatina, mas é feito de um polissacarídeo vegetal chamado agar. O gel é colocado numa cuba para aplicação das amostras de DNA. Este gel, imerso no tampão, é submetido a uma corrente elétrica gerada pela fonte de eletroforese. A eletroforese em gel é uma técnica que separa os fragmentos de DNA com base no tamanho. O DNA, que possui uma carga negativa, vai correr do polo negativo para o positivo. O gel de agarose, assim, vai fornecer informações sobre o tamanho dos fragmentos ao longo dessa corrida. As moléculas de DNA fracionadas no gel de agarose contêm então um corante específico que é diretamente visualizado na presença de luz UV. A intensidade da fluorescência do comprimento 300 a 360 nanômetros é diretamente proporcional à massa molecular do fragmento de ácido nucleico. O DNA pode nos fornecer nosso perfil genético.
Os primers funcionam como marcadores no DNA e podem fornecer vários tipos de informação. Por exemplo, a chance de ter uma determinada doença, mutação em determinados genes, identificação forense e testes de paternidade. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco das técnicas de biologia molecular. As discentes do curso se esforçaram em passar da forma mais clara essas informações. O nosso objetivo é transmitir o conhecimento científico que transforma a sociedade. Depois que esse período de pandemia acabar e o I7 voltar às suas atividades presenciais, nós estamos de portas abertas, os laboratórios estão de portas abertas para sua visita. Aguardamos vocês. Muito obrigada!